Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e importante, onde ele trata das grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ambas ao mesmo tempo. Agora, antes de eu te mostrar todo esse exemplo aqui e como ele é resolvido, eu quero te chamar a atenção para 3 detalhes bem importantes, tá? O primeiro deles é te dizer o que são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas que, quando uma delas aumenta, a outra também aumenta. Quando o seu valor diminui, o outro também diminuirá. Mas atenção, não basta apenas esses dois valores aumentarem e diminuírem ao mesmo tempo. Eles têm que aumentar ou eles têm que diminuir na mesma proporção, tá bom? Um exemplo bem claro é quando você vai comprar pão, por exemplo. Se tu comprar 2 pães, você vai pagar um valor. Se você comprar mais pães, você vai pagar um valor maior, logicamente, que dentro do preço de cada pão, tá bom? Outro detalhe também é as grandezas inversamente proporcionais. Quando que duas grandezas quaisquer são inversas? Quando uma delas aumenta e a outra diminui ao mesmo tempo, na mesma proporção. Onde é que a gente consegue reparar isso? Por exemplo, quando a gente compara velocidade e tempo. Velocidade e tempo, elas sempre serão inversas, independente dos seus valores. Como assim? Imagine que você tem que fazer um certo percurso num certo tempo, certo? Agora, quando eu pegar essa velocidade e aumentar, o tempo que eu levaria para cumprir esse percurso, ele vai diminuir. Por quê? Porque quanto maior for a velocidade de um automóvel, de um objeto qualquer, menor será o tempo que você vai fazer todo o percurso. Agora, outro detalhe também é o seguinte: existem grandezas que elas não são nem diretas e nem inversas. Quer dizer, não tem nenhuma classificação em relação a essas duas. Por exemplo, idade e altura. Não necessariamente, quanto mais velha uma pessoa for, maior ela será. Quer dizer, o tamanho de uma pessoa, a sua altura, ela não depende da idade. Sendo assim, essas duas grandezas, idade e altura, elas não são nem diretas e muito menos inversas, beleza? Agora, essa nossa aula, ela trata de grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Então, pessoal, nós não temos como ter duas grandezas, tá? Que sejam diretas e inversas ao mesmo tempo na prática. Isso não tem como existir. Mas, quando a gente compara apenas valores numéricos, sem relacioná-los a nada na prática, aí isso pode acontecer. Eu posso ter um número que seja diretamente proporcional a alguns valores e esse mesmo número também ser inversamente proporcional a outros valores quaisquer, tá? E é isso que eu vou te mostrar agora nesse exemplo. Vamos a ele? Dividindo o número 690, então repare que o nosso número principal é 690, beleza? Dividindo esse número em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3 e inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, os valores encontrados serão respectivamente. Pessoal, repare o seguinte, que eu tenho aqui que esse número 690, ele é diretamente proporcional a 3 valores quaisquer. E ao mesmo tempo, ele também é inversamente proporcional a outros 3 números. Bem, se ele é direto e inverso a 3 valores, então eu tenho que separar esse 690 em 3 partes diferentes, tá bom? De modo que a primeira parte eu posso chamá-la de a segunda parte eu posso chamá-la de B e a terceira parte eu posso chamá-la de C. Lembrando que as letras é você quem escolhe. Eu poderia muito bem colocar quaisquer outras letras aqui nessas frações, tá bom? Agora vamos lá aqui o seguinte, tá? Quando eu for pegar os seus valores, olha só, esse número é diretamente proporcional a 1, 2 e 3. Então, eu vou colocar cada um desses valores para cada uma dessas frações, seguindo essa ordem. Bacana? Então, ó, 1, 2 e 3, 1 para a primeira fração, 2 para a segunda fração e 3 para a segunda fração. Automaticamente, então,
esse valor ele é inverso a 2, 3 e 4. E aí eu vou fazer a montagem na mesma ordem. Como assim? Eu vou colocar o 2 inverso para o A, o 3 inverso para o B e o 4 inverso para o C, que é o terceiro valor, tá bom? Agora, pessoal, vamos lembrar também uma coisa bem importante. Quando eu falo em inverso de um número, quer dizer o quê? Trocar a sua posição. Como assim, professor? Vamos lembrar que esses números, embora não apareça aqui, tá? Todos eles estão divididos por 1. Só que o 1, enquanto denominador, não tem a necessidade de ser escrito. Logo, então, ao inverter, a gente vai ter 1 inverso de 2 é 1 sobre 2. E esse valor eu vou colocar em multiplicação com o que eu já tinha anteriormente. A mesma coisa na segunda parte. Na segunda parte seria inverso a 3, eu vou multiplicar por 1 sobre 3. Assim como na terceira parte, o que era 4, eu vou multiplicar por 1 sobre 4. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter outros valores no nosso denominador. Então, reparem, aqui eu vou ter A sobre 1 vezes meio. Aqui nesse caso, 1 vezes meio, eu vou resolver a multiplicação normal entre frações. Valor de cima com valor de cima, valor de baixo com valor de baixo. Logo, então, 1 vezes meio é meio, ou 1 sobre 2. Aqui eu tenho B em cima. 2 vezes 1 terço. 2 vezes 1 é 2, então teremos 2 terços. Assim como na terceira parte eu tenho o C como numerador. 3 vezes 1 quarto, 3 vezes 1, 3 quartos. Bacana? Agora, vamos trabalhar especificamente sobre essas frações aqui. Por quê? Porque essas frações eu vou calcular entre elas o MMC dos seus denominadores. Essa é a segunda parte da resolução desse problema. Então, reparem que eu tenho 2, 3 e 4. E fica melhor nós trabalharmos o MMC utilizando a decomposição em fatores primos. Logo, então, reparem aqui comigo, eu vou colocá-los separados por vírgula e dividi-los pelos números primos. Como nós temos valores pares, comecemos essa divisão por 2, então. Então, teremos 2 vezes 1 é 2, repete o 3, até porque não dá para dividir 3 de forma exata por 2, certo? E 4 dividido por 2 é 2. Ainda temos em sua composição número par. Logo, vou continuar a divisão por 2. O 1 só repete. O 3, pelo mesmo motivo anterior, também vou repeti-lo. E dividindo 2 por 2 dá 1. Sobrou 1 e sobrou 3. Então, não se esqueçam que a decomposição ela será finalizada quando todos os valores à esquerda dessa linha vertical for igual a 1. Para que seja igual a 1, então, eu vou dividir tudo por 3, onde o 1 repete. 3 dividido por 3 é igual a 1, e esse último número 1 se repete. Então, me sobrou 2, 2 e 3. Como é que eu faço para achar o MMC? Eu multiplico esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, reparem que essas nossas três frações, elas possuem agora o MMC igual a 12. Então, olha só, pessoal, depois que a gente finaliza e acha esse valor do MMC, qual é o próximo passo? Eu vou pegar esse 12 e irei multiplicá-lo por cada um dessas frações que eu tenho embaixo desses resultados. Então, repare aqui. Na parte letra A, eu tenho 12 vezes 1 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, eu vou ter A sobre 6. Na segunda parte, nós temos 12 vezes 2 é 24. 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, eu vou ter B sobre 8. Assim como eu tenho aqui 12 vezes 3 é igual a 36. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, teremos agora uma outra proporção, onde ela é igual a sobre 6, igual a B sobre 8, igual a C sobre 9. Vamos entender aqui o seguinte, tá? Essas três partes, ao serem
unidas, ao serem juntas em um valor só, ele vai dar 690. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou somar essas três frações. Só que, quando a gente resolve a sua soma, o que acontece? Eu vou ter A mais B mais C em cima, assim como nós teremos 6 mais 8 mais 9 aqui embaixo. Eu ainda não sei qual é o valor de A, de B e de C, mas o que a gente sabe aqui é que, ao somar esses três valores, o resultado será 690. Então, é isso que a gente vai fazer aqui em cima. Ó. A soma desses três valores é igual a 690. Somando aqui embaixo, 6 mais 8 é igual a 14, 14 mais 9 é igual a 23. Então, nós temos aqui a divisão de 690 por 23, desculpa. Dividindo 690 por 23, nós acharemos como resultado igual a 30. E agora sim, vamos finalizar a nossa questão. Por quê? Porque esse 30 aqui, pessoal, é o valor do nosso K, que é a chamada, aliás, constante de proporcionalidade, tá? O que eu vou fazer então? Na primeira parte, repare aqui comigo, eu tenho A sobre 6. Automaticamente, então, o valor da primeira parte eu vou ter 6 vezes a constante, que nesse exemplo é igual a 30. Logo, então, multiplicando 6 vezes 30, o valor do A é igual a 180. Na nossa segunda fração, nós temos B sobre 8, e eu vou fazer a mesma coisa. O valor do B é igual a 8 vezes 30, onde o valor desse B é igual 3 vezes 8 é igual a 24, automaticamente, então, a nossa segunda parte vale 240. Assim como a nossa última parte, aliás, é C sobre 9, e nós temos, então, 9 vezes 30, beleza? Onde o resultado desse C é igual a 270, até porque 9 vezes 3 é 27 e a gente segue com o último zero. Isso quer dizer, então, pessoal, que dividindo essas partes e analisando com cada uma dessas alternativas, nós temos, então, 180, 240 e 270. Logo, analisando todas, a nossa resposta aqui é a letra A. Então, pessoal, o que a gente consegue verificar aqui é isso, tá? Quando você trabalhar com exercícios, com exemplos que envolvam números diretos e inversos ao mesmo tempo, isso não pode ser envolvido na prática. Mas, se eu estou analisando números cruamente, digamos assim, né, somente os números, esse número ele pode ser direto a alguns valores e inverso a outros valores ao mesmo tempo. Até porque, se a gente somar esses três valores, nós iremos voltar para 690. Legal, pessoal? Então, essa foi nossa aula sobre grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Muito obrigado e tchau.